Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía forte nas calçadas de Manhattan, transformando as ruas em espelhos cintilantes onde os postes de luz brilhavam como estrelas caídas do céu. Os transeuntes corriam, os guarda-chuvas se sobrepunham, e o ar estava denso com o cheiro de asfalto molhado. Em meio ao caos, Jonathan Blake, um homem na casa dos 40, caminhava sozinho. Vestido com um terno impecavelmente alinhado, porém agora encharcado, seus sapatos de luxo chapinhavam nas poças d'água. Contudo, nem sua riqueza nem seu status de CEO milionário conseguiam apagar o peso que o consumia. Hoje, ele acabará de perder um contrato crucial. Sua equipe havia falhado, e uma semana inteira de trabalho simplesmente desaparecera. Jonathan suspirou, com os olhos fixos no chão, perdido em pensamentos. Ele não havia notado a pequena figura que se aproximava lentamente. Uma garotinha de cabelos cacheados, negros como ébano, e olhos grandes e curiosos parou diante dele. Suas roupas eram simples, quase grandes demais para ela, mas seu rosto irradiava uma confiança surpreendente. "O senhor parece triste", disse ela com uma voz suave, mas confiante. Jonathan ergueu a cabeça, surpreso. Sim, bem suponho que sim", respondeu ele hesitante, sem saber como reagir a tamanha audácia infantil. A menina deu um sorriso travesso. "Você quer conhecer minha mãe?", ela perguntou. Jonathan piscou, incrédulo. Vê-la, aquela pequena desconhecida, oferecendo-se para apresentá-lo à mãe, um simples gesto de gentileza, despertou algo nele que não sentia há anos, um calor humano. "Sua mãe poderia me ajudar?", perguntou Jonathan, com um toque de ceticismo na voz. "Sim. Ela sempre ajuda as pessoas", respondeu Emma sem hesitar. "Até mesmo aquelas que parecem tristes e perdidas." Jonathan observava a menina. Ela segurava com força uma pequena sacola de pano, como se estivesse pronta para uma aventura. E sem pensar muito, ele concordou. Talvez fosse a chuva, talvez a solidão, mas ele sentiu que aquele encontro não era uma coincidência. Enquanto caminhavam juntos pelas ruas estreitas e iluminadas por postes, Jonathan sentiu seus ombros relaxarem levemente. Cada passo ressoava como um eco em sua vida monótona e estressante. E naquele momento silencioso, porém vibrante, ele compreendeu que o que estava prestes a descobrir não seria apenas a bondade de uma mãe, mas o poder de uma conexão humana capaz de transformar um coração partido. E foi assim que o CEO milionário mais ocupado de Nova York conheceu a mulher que mudaria sua vida. Graças à inocência e à coragem de uma garotinha que acreditava firmemente que todos merecem um pouco de esperança. A chuva havia parado, mas as ruas ainda estavam molhadas e o ar cheirava a terra fresca e asfalto. Jonathan Blake caminhava ao lado de Emma Carter, a garotinha que o chamara alguns minutos antes. Cada passo parecia levá-lo para mais longe de suas preocupações profissionais e mais perto de um mundo que ele havia esquecido, um mundo de simplicidade e calor humano. "É por aqui", disse Emma, entrando num beco estreito, seus pezinhos batendo contra as pedras irregulares do calçamento. "Minha mãe está em casa. Você vai ver, ela é legal." Jonathan a seguiu intrigado, mas também um pouco nervoso. Sua mão tremia levemente, não de frio, mas de incerteza. O que encontraria naquela casa modesta? Estava acostumado a prédios luxuosos, escritórios com ar-condicionado e restaurantes 5 estrelas. E agora caminhava em direção a uma estranha, guiado pela confiança de uma menina. Chegaram a uma pequena casa de tijolos vermelhos, rodeada por vasos de flores e algumas lâmpadas que emitiam uma luz aconchegante. A porta abriu-se e uma mulher apareceu. Ela tinha cerca de 50 anos, o cabelo preso num coque simples, mas os olhos brilhavam com uma bondade e sabedoria imediatas. "Emma, você chegou", disse ela, mas ao ver Jonathan, franziu ligeiramente a testa. "E quem é esse jovem?" Emma correu em sua direção, pegou em sua mão e disse orgulhosamente: "E mãe, ele está triste, ele precisa de você." A senhora Margaret Carter olhou atentamente para Jonathan. Ela viu um homem elegante, mas seus olhos cansados e expressão tensa denunciavam uma profunda inquietação. Sem esperar mais, fez um gesto para que ele entrasse. "Venha, senhor, sente-se", disse ela com um sorriso que parecia capaz de dissipar toda a tensão. Jonathan cruzou a soleira, deixando o mundo exterior para trás. O interior da casa era simples mas acolhedor, um sofá de tecido antigo, algumas fotos de família emolduradas, livros e plantas nos parapeitos das janelas. A atmosfera exalava vida, simplicidade e amor. "Sou Margaret Carter", disse ela, estendendo a mão. "Você deve ser Jonathan. Emma me contou muito sobre você, embora eu ache que ela não tenha me contado tudo."
Jonathan apertou a mão dela, surpreso com a sua delicadeza. É um prazer conhecê-la, Sra. Carter, respondeu ele, com a voz ligeiramente trêmula. Ela serviu-lhe chocolate quente numa xícara velha, e quando ele a pegou nas mãos, sentiu algo que não sentia há anos, o calor, não apenas do chocolate, mas do contato humano, do cuidado genuíno. Sabe, Sr. Blake, Margaret começou sentando-se em frente a ele, às vezes o que você precisa não é dinheiro, nem contratos, nem poder, mas apenas alguém que te ouça. Jonathan respirou fundo. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele conteve, mas a emoção crescia, prestes a explodir. Ele sempre acreditara que seu sucesso se media em milhões e ações, mas naquela pequena sala de estar, ele estava descobrindo uma verdade que havia esquecido. O coração humano não se alimenta de riquezas, mas sim de compaixão e esperança. Emma, sentada no sofá ao lado dele, pegou delicadamente em sua mão e disse: Você vai ver, minha mãe pode te ajudar a sorrir de novo. Jonathan olhou para ela, comovido, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu um pequeno vislumbre de luz em sua vida escura e atribulada. Na manhã seguinte, a chuva havia dado lugar a um céu cinza perolado. Os tímidos raios de sol filtravam-se pelas nuvens, dando à pequena casa de Emma uma luz suave e reconfortante. Jonathan Blake aparecerá novamente não por obrigação, mas por curiosidade e uma estranha necessidade de compreender o que acabará de vivenciar no dia anterior. Margaret Carter o cumprimentou com seu habitual sorriso caloroso. Você voltou, Jonathan. Fico feliz em te ver. Emma, fiel ao seu estilo, correu em sua direção e lhe entregou um pequeno caderno. É para que o senhor possa anotar seus pensamentos. Assim o senhor pode colocar sua tristeza no papel. Jonathan olhou para o caderno, depois para Emma, surpreso com aquela simplicidade desarmante. Você acha mesmo que isso vai me ajudar? Perguntou ele, com um sorriso tímido nos lábios. Sim, porque às vezes, falar ou escrever faz o peso do coração desaparecer, respondeu Emma com convicção. Todos se acomodaram na sala de estar. Margaret sentou-se em frente a ele calmamente e o observou com uma paciência quase maternal. Diga-me, Jonathan, o que faz você se sentir vazio apesar de tudo que você tem? Ela perguntou gentilmente. Jonathan permaneceu em silêncio por um instante. Ele nunca havia compartilhado suas emoções dessa forma, nem mesmo com seus colegas ou amigos. Mas algo no olhar de Margaret e na presença reconfortante de Emma lhe deu forças para falar. Eu pensava que ter sucesso nos negócios, acumular dinheiro, controlar tudo, isso seria o suficiente. Mas sinto que tudo o que fiz não valeu de nada. Estou cansado de mim mesmo, confessou com a voz trêmula. Margaret acenou com a cabeça, sem julgamento, simplesmente com compreensão. Você não está sozinho em se sentir assim. Muitas pessoas que parecem ricas são pobres de coração. Mas o coração se cura quando você aceita ajuda. Emma, sentada ao lado dele, colocou sua pequena mão sobre a dele. Veja bem, senhor, o senhor não precisa ser forte o tempo todo. O senhor pode simplesmente ser você mesmo, conosco. Aquelas palavras simples, porém poderosas, fizeram algo com Jonathan. Uma lágrima escorreu por sua face e pela primeira vez em anos, ele soltou um suspiro de alívio. Não era fraqueza, era a libertação de um fardo que carregara sozinho por tempo demais. Margaret então se levantou e disse: Jonathan, eu não posso resolver seus problemas financeiros ou seus contratos, mas posso te ajudar a reencontrar seu sorriso. E às vezes, esse é o primeiro passo para encontrar todo o resto. Jonathan olhou para ela comovido e grato, sentindo que algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez, ele começou a entender que o verdadeiro poder não residia na riqueza, mas na humanidade e na generosidade que se podia oferecer aos outros. Enquanto ele se preparava para sair, Emma olhou para ele com um pequeno sorriso. Você voltará amanhã? Sim, eu voltarei, respondeu Jonathan com o coração mais leve. Mas ao cruzar a soleira, ele ainda não sabia que essa decisão desencadearia uma série de eventos que transformariam toda a sua vida. As semanas se passaram e Jonathan Blake retornava à pequena casa de Emma quase todos os dias. Cada visita dissipava um pouco mais das camadas de frieza e solidão acumuladas ao longo de anos de vida como CEO. A casa simples e aconchegante havia se tornado seu refúgio secreto, um lugar onde ele podia ser ele mesmo, sem máscaras ou status, simplesmente Jonathan. Naquele dia, o sol iluminava o quarto através das cortinas finas. Emma corria animadamente ao redor dele, e Margaret assava biscoitos na cozinha. O doce aroma de chocolate e baunilha perfumava o ar. Então, Sr. Blake, o senhor refletiu sobre o que conversamos ontem? Perguntou Margaret, tirando os biscoitos do forno. Sim, respondeu Jonathan, respirando fundo.
Percebi que não podia continuar vivendo apenas para o trabalho. Eu quero mudar. Emma pulou no sofá e encostou a cabeça no ombro de Jonathan. Viu? Sabíamos que você conseguiria sorrir de novo, disse ela rindo. Margaret sorriu. E para começar, Jonathan, há algo que você pode fazer agora mesmo. Não por dinheiro, não por glória, mas apenas para ajudar. Há famílias aqui no bairro que precisam de ajuda, mesmo que seja com pequenas coisas. Jonathan olhou para ela intrigado. Como assim? Perguntou ele. Assim como fornecer refeições, ajudar a pagar a escola para algumas crianças, ou simplesmente passar um tempo com elas. Sua presença por si só pode mudar o dia delas, explicou Margaret. Jonathan sentiu uma onda de emoção intensa o invadir. Suas mãos tremeram levemente, não mais por estresse, mas por uma mistura de excitação e medo. Ele jamais imaginara que sua riqueza pudesse ser usada para algo além do lucro. Eu quero tentar, murmurou ele. Mesmo que seja pouco, eu realmente quero ajudar. Emma deu um largo sorriso. Veja, senhor, o senhor já é um super-herói. Margaret riu baixinho e colocou a mão no ombro de Jonathan. Jonathan, às vezes você não precisa de superpoderes para mudar o mundo, basta ter coração. Naquele dia, Jonathan fez uma promessa silenciosa, não apenas para Margaret e Emma, mas para si mesmo. Ele usaria sua vida, sua riqueza e seu tempo para levar luz onde não havia nenhuma. Ao sair de casa naquela noite, Emma seguiu até o portão. Você volta amanhã? Ela perguntou. Sim, respondeu Jonathan com um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Eu voltarei. Mas, nas sombras de um beco próximo, um olhar observava Jonathan. Alguém que conhecia seu sucesso e fortuna, e que não via com bons olhos um CEO tão poderoso começando a mudar de vida para ajudar os outros. O coração de Jonathan batia forte de emoção, mas o futuro já reservava desafios inesperados. As semanas se transformaram em meses. Jonathan Blake não era mais apenas um CEO preso ao seu mundo de números e contratos. Ele se tornou um visitante frequente da casa dos Carter, um mentor inesperado para as crianças da vizinhança e um amigo sincero para Margaret e Emma. Naquela manhã, o sol brilhava intensamente sobre Manhattan, e a pequena casa parecia irradiar luz e vida. Jonathan havia se levantado cedo, determinado a fazer a diferença. Ele organizou uma reunião com várias famílias da vizinhança para discutir bolsas de estudo e refeições para as crianças. Olá a todos, disse Jonathan, entrando na sala de estar com um leve sorriso. Sei que não posso resolver todos os seus problemas, mas quero fazer algo. Mesmo um pequeno gesto pode mudar muita coisa. Os rostos ao redor dele expressavam surpresa, alguns incrédulos, mas todos atentos. Margaret estava ao seu lado, orgulhosa e confiante, enquanto Emma pulava de alegria. Veja bem, Sr. Blake, disse Emma, com os olhos brilhando, ajudar os outros faz com que todos se sintam bem, até mesmo você. Jonathan sorriu comovido. Ele havia descoberto uma verdade que nenhuma sala de reuniões, conta bancária ou contrato poderia lhe oferecer. O verdadeiro sucesso reside na capacidade de tocar e transformar a vida de outras pessoas. Ao longo dos meses, ele, juntamente com Margaret e Emma, criou programas de apoio para as crianças da vizinhança. Doou material escolar e organizou atividades que alegraram o dia de todos. Mas além dessas ações concretas, ele descobriu algo mais profundo, a alegria, a coragem e o calor humano que lhe haviam faltado por tanto tempo. Certa noite, ao sair de casa, Jonathan se virou para Margaret e disse: Você me deu algo que o dinheiro jamais poderia comprar, paz no meu coração e a esperança de que eu possa ser um homem melhor. Margaret colocou a mão no ombro dele. E você deu algo a muita gente aqui. O mundo muda um sorriso de cada vez. Emma, fiel ao seu estilo, pegou na mão dele e acrescentou: E agora você é meu herói, Sr. Blake. Mas o mais importante, você encontrou a verdadeira felicidade. Jonathan sorriu, observando o céu estrelado começar a aparecer. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava nos milhões acumulados, mas nos corações que tocamos e nas vidas que transformamos. E assim, graças a uma menina com coragem inesperada e a uma mãe com um coração enorme, o triste CEO milionário encontrou sua verdadeira riqueza: amor, compaixão e luz na vida dos outros.